Boa noite a todos. É com muito carinho que nós recebemos todos vocês e todos que estão conectados conosco pelas redes sociais. Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da casa, e hoje eu quero convidá-los para nós refletirmos juntos sobre o tema Retribuir o Mal com o Bem. Este tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Mas antes, quero convidá-los para nós fecharmos os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que preparou todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar o nosso anjo da guarda, este companheiro que está conosco muito antes do nosso nascimento. E junto com ele, nós vamos saudar a nossa querida mãe, Maria de Nazaré. A esta mãe, nós pedimos que cubra-nos com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que com ela nós possamos aprender a amar e a perdoar incondicionalmente todos os nossos irmãos. E envolvidos por este amor de mãe, nós vamos chegar diante do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos a escola da vida, agradecemos todos os seus ensinamentos, e mentalmente de joelho, nós lhe pedimos: Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que através da prece que nos ensinou, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Este capítulo, este tema, retribuir o mal com o bem, ele nos traz um desafio. O desafio de amar os nossos inimigos. À primeira vista parece quase impossível. Como amar quem nos prejudica? Como pagar o mal com o bem quando o nosso orgulho está ferido? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, diferencia o bem do mal. Bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo o que afasta. Se estamos aqui refletindo o Evangelho de Jesus, é porque nós queremos praticar o bem. E para isso, Jesus nos deixou o roteiro, o caminho, que é o seu Evangelho. A doutrina espírita, ela nos traz a orientação. E Deus, com a sua infinita bondade, permitiu que alguns espíritos passassem pela terra para nos mostrar a prática. E um deles é Francisco de Assis, o nosso mentor espiritual. Nós vamos entender como este homem simples transformou o ódio em amor. E como nós podemos, seguindo alguns de seus exemplos, praticar na nossa vida. O Evangelho, ele nos ensina que devolver o mal com o mal só aumenta a discórdia e a violência no mundo.
Se alguém acende um fogo de raiva contra nós e nós revidamos, respondemos com raiva, nós criamos um grande incêndio. E responder com raiva é alimentar o nosso orgulho ferido. É espalhar esse incêndio espiritual no ambiente e no nosso coração. A única coisa que apaga o fogo é a água. E a única coisa que acaba com o mal é o bem. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item pagar o mal com o bem, a espiritualidade, ela nos esclarece que quando a gente pensa em revidar, quando a gente pensa em vingança, nós nos prendemos ao nosso ofensor e também ao sofrimento. E também o Evangelho nos orienta que nós seremos perdoados na mesma medida que nós perdoarmos. Portanto, a melhor vingança é nenhuma. Não vamos fazer igual o nosso ofensor. Não vamos nos tornar como eles. Vamos seguir o nosso caminho, dia a dia. E Francisco de Assis, ele entendeu isso perfeitamente. Ele não apenas tolerava os que o perseguiam, ele os amava. E como que nós podemos praticar isso na nossa vida? Todos somos envolvidos pelo trânsito, seja como pedestres, motoristas ou carona. Suponhamos que alguém nos feche, quase causando um acidente. O primeiro impulso é buzinar e xingar, revidar o mal com o mal. Mas o Evangelho de Jesus nos pede para pensar antes de fazer qualquer coisa. Refletindo nesse exemplo, essa pessoa que está no nosso caminho naquele momento é um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus para eu exercitar o quê? A minha tolerância, a minha calma, a minha paciência. E quando eu estou fazendo esse exercício, eu não estou revidando, deixar de fazer o mal já é o começo da prática do bem. Outro exemplo, todos temos redes sociais. Nós somos envolvidos pelo WhatsApp, Facebook, Instagram e outros mais. Hoje, o mal viaja pela internet, seja num comentário maldoso, seja numa fofoca. E uma reação seria querer responder na mesma altura, da mesma forma. Mas, neste exemplo, responder com o bem é exercer o filtro do silêncio. É não responder à provocação. Se for uma fofoca, morre ali. Por quê? Porque o mal não merece comentário em tempo algum. A água que apaga o fogo, que eu falei anteriormente, é a nossa capacidade de orar pelo equilíbrio, pelo bem de quem nos persegue. E por que isso? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina que a paciência, a mansuetude é a nossa maior proteção contra a ofensa. É como se fosse uma blindagem espiritual que impede que o mal do outro penetre em nossa mente. Como assim? A oração. Se eu sou aquela pessoa que eu levanto agradecendo o dia,
que se nos diferentes momentos do meu dia eu peço a proteção, eu peço que me dê o discernimento, e se ao deitar a cabeça no travesseiro, eu agradeço o dia vivido, eu estou conectada com a espiritualidade do bem. E aí eu estou em sintonia. Lembra que é dito, nós somos o que pensamos e o que sentimos. Se eu penso, se eu desejo sempre coisas boas, é isso que eu vou ter. É essa blindagem espiritual. E Francisco de Assis, ele tem um exemplo do que ele chamava de a perfeita alegria. Tem uma historinha que conta, certa vez ele estava andando junto com o irmão Leão, há horas, debaixo de frio, de chuva e com fome. E quando chegaram no convento de madrugada, o irmão da ordem não o reconheceu, de tão sujo que eles estavam. Não abriu a porta para eles e ainda os chamou de vagabundo. Neste cenário, neste exemplo, a perfeita alegria para Francisco era suportar aquela situação com paciência, sem se queixar e sem guardar mágoa. Por quê? Porque a verdadeira paz não depende de como os outros nos tratam, mas sim de como nós reagimos ao tratamento deles. Na nossa vida, vamos pensar no nosso ambiente de trabalho. Suponhamos que passamos dias nos dedicando a uma tarefa dada e no momento da apresentação somos criticados duramente na frente de outras pessoas. A vaidade nos pede para gritar e apontar o erro de quem nos critica. Mas a paciência evangélica, ela nos pede para respirar fundo, ouvir e responder com profissionalismo. Obrigado pelas suas observações. Vou ajustar para ficar ainda melhor. Aí vocês podem estar pensando, Maria Luísa, mas eu não tenho sangue de barata. Não é tão simples assim. É verdade. Não é fácil. Os desafios que a gente enfrenta no dia a dia são inúmeros. Mas quando eu me proponho a seguir o Evangelho de Jesus, eu também estou me propondo a me tornar uma pessoa melhor. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, diariamente eu vou trabalhar essa questão em mim, com disciplina, com fé, com perseverança. E neste exercício diário, eu vou me tornando uma pessoa mais paciente. Outra questão, eu aprendi com os meus avós. Quando um não quer, dois não brigam. A mansidão, ela desarma o orgulho do outro. Outro exemplo, estamos na fila de banco de mercado há muito tempo. Quando chega o nosso momento de ser atendido, percebemos que o atendente está irritado, nervoso, mal-humorado e já fazendo o serviço de forma lenta. Antes de qualquer julgamento, tenhamos paciência. Muitas vezes, esse trabalhador ele está exausto, lidando com grosseria o dia todo. E a nossa paciência é o único pontinho de luz que ele terá naquele momento. Então, chegou a nossa vez, vamos olhar nos olhos, vamos cumprimentar aquela pessoa e ao final do atendimento vamos agradecê-lo. Por quê?
porque o Evangelho nos pede que nós façamos para o próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós. Isso tem um nome tão pequenininho, chama-se empatia. E Francisco, antes de se tornar o pobrezinho de Assis, ele era um jovem rico, de família abastada, mas ele tinha medo de leprosos. E certo dia ele encontra um em seu caminho. O primeiro impulso foi querer fugir, mas ele lembrou-se de Jesus, dos seus ensinamentos. Então ele desce, aproxima-se, entrega umas moedas e beija a mão do doente. Com esta atitude, Francisco se colocou no lugar do próximo. E nós, na nossa vida, nós temos a família. A família é a nossa principal escola e também o nosso maior teste. Imaginemos que temos um idoso em nosso lar que conta a mesma história 10 vezes por dia. Fazer ao outro aqui, neste exemplo, o que gostaríamos que fizesse por nós é pensar: quando eu estiver velho, cansado e esquecido, como eu gostaria de ser tratado? E então é sentar e ouvir a história pela 11ª vez, com o mesmo carinho e sorriso da primeira. Outro exemplo, além da família, temos o grupo de amigos. Suponhamos que alguém deste grupo comete um erro, prejudica o grupo todo. E aí o pessoal já começa a apontar o dedo, a julgar e a isolar esta pessoa. O exercício da empatia nos pede para nos aproximarmos dela, falar que a gente sabe que ela errou e que nós estamos ali para ajudá-la a recomeçar. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela erra, a única coisa que ela deseja é uma oportunidade de recomeçar. Errar é humano e muitas vezes acontece de forma intencional. Pagar o mal com o bem, ser paciente e perdoar não nos faz tolos ou fracos, muito pelo contrário. Mostra a nossa força espiritual. E Francisco de Assis, ele modificou a história da humanidade não pelo uso das armas, mas pelo amor. Eu acredito que vocês todos conheçam a oração da paz. Essa é uma das maiores preciosidades que Francisco nos deixou. Se nós prestarmos bem a atenção nela, nós vamos perceber que é um roteiro prático de ação. Francisco, ele não pede a Deus para tirar o ódio do mundo. Ele diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele não pede a Deus para perdoar os ofensores. Ele fala: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Na minha opinião, essa prece ela é maravilhosa porque muda a nossa postura diante da vida. Nós temos o hábito de pedir a Deus que resolva os nossos problemas. E Francisco nos convida o contrário. A oração nos convida a fazer e não a pedir que Deus faça por nós. Deus nos dá a ferramenta, a nossa inteligência, que é a capacidade que a gente tem de discernir o certo do errado, o bem do mal.
mas o trabalho é nosso. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra. Se o mundo está com falta de amor, somos nós que precisamos amar. Então, que nós possamos sair daqui hoje levando este compromisso de sermos os trabalhadores do bem. E na próxima vez que o mal bater em nossa porta, seja no trânsito, na internet, no trabalho, na família, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus e dos exemplos de Francisco. Não esperemos que o outro mude, sejamos nós a mudança. E diante de qualquer situação difícil, vamos respirar fundo, silenciar o nosso orgulho e responder com o bem. Porque, afinal de contas, Francisco também nos disse que é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Agora eu quero convidar vocês para nós encerrarmos essa nossa reflexão da noite de hoje, cantando junto com Elizabeth Lacerda a oração da paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe
e que possamos voltar aos nossos lares com a tua bênção e a proteção, hoje, agora e sempre. Eu agradeço a atenção de vocês. Por favor, quem estiver em tratamento, permaneçam aqui no salão. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei ali no corredor para a gente estar conversando. Muito obrigada.